Muito bem. Então, muito boa tarde, boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumpre-me saudar todos os portugueses que votaram, que apesar da abstenção elevada, foram mais de 50%, e esses mais de 50% eu queria cumprimentar. E dentro desses, agradecer àqueles que votaram no PSD e que, portanto, em nós confiaram. Em segundo lugar, queria cumprimentar democraticamente todos os nossos adversários, sem exceção, e felicitar em particular o Partido Socialista e o Dr. António Costa pela vitória alcançada nestas eleições, a quem eu tive já a oportunidade de telefonar e dar de viva voz os meus parabéns. Queria agradecer aos militantes e simpatizantes do PSD que desinteressadamente trabalharam nesta campanha e na pré-campanha e em todos os meses que antecederam. Desde logo aos membros do Conselho Estratégico Nacional, que sob a coordenação do professor David Justino elaboraram o nosso programa. À direção de campanha, o secretário-geral José Silvano, à Flor Bela Guedes, ao Malada Abreu e ao Hugo Carneiro, que foram a direção de campanha e a todos que com a direção trabalharam. É impossível, naturalmente, eu citar todos e, portanto, um abraço a todos que o fizeram. À equipa da JSD, que deu a volta comigo a todo o território nacional continental. Muito obrigado. JSD, 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 JSD. Aos cabeças de lista, tive a honra e o prazer de escolher e que deram o melhor de si por esse país fora, nos distritos todos do país e nas regiões autónomas. E, de entre as estruturas partidárias, um agradecimento àquelas que, de forma leal e solidária, trabalharam durante a pré-campanha e a campanha eleitoral. Por razões internas e externas, o PSD disputou estas eleições num enquadramento muito difícil. Do lado externo, a conjuntura internacional favorável que permitiu um crescimento da economia sem que o governo precisasse de fazer muito por isso. E, ao mesmo tempo, que permitiu, ao longo da legislatura, um contraponto ao tempo da Troika, apesar dessa comparação não ser politicamente justa para o Partido Social Democrata. Em segundo lugar, o surgimento de novos pequenos partidos à direita do PSD e alguns deles saídos de dentro do próprio PSD. Os votos neles não serão muitos, mas representarão pelo menos uma perda da ordem dos 2% no PSD e mais alguns, naturalmente, também no CDS. Em terceiro lugar, a prolongada publicação de sondagens, dando o resultado eleitoral como fechado, desmotivando o voto no PSD e galvanizando o voto no PS. Sondagens que nos atiravam para a zona dos 20%. Ainda, e é preciso que se diga isto, há escassas 3 semanas, o Expresso e a SIC anunciavam que o PS teria maioria absoluta e teria cerca de mais 19% que o PSD. Não foi há um ano, foi há escassas 3 semanas. Aliás, a mesma SIC, nem agora, nas sondagens à boca das urnas, conseguiu acertar. Porque nós até ultrapassamos um pouco a parte superior do intervalo.
até já depois de urna fechada, continuaram a tudo fazer para tentar denegrir aquilo que é a imagem do PSD e ainda há bocado ouvia comentadores a dizer que isto foi um desastre de todo tamanho para o PSD. Não há desastre nenhum. Nesse aspecto, cumpro-me então fazer o contraponto e felicitar a RTP, porque em matéria de sondagem à boca das urnas foi a única que efetivamente acertou no resultado. Estas são as razões externas para as dificuldades, o enquadramento difícil que tivemos. Do lado interno, tivemos uma permanente instabilidade dentro do partido, com a conivência de alguma comunicação social, designadamente através da intervenção de comentadores com agenda política marcadamente contra o PSD e contra a sua liderança. Uma instabilidade de uma dimensão nunca antes vista na história do PSD e exclusivamente motivada por ambições pessoais. Apesar desse enquadramento difícil, cumprimos a nossa obrigação. Apresentamos um programa detalhado aos portugueses. Divulgamos amplamente as nossas principais propostas nas finanças públicas, na economia, na saúde, no ambiente, na natalidade, na agricultura, na segurança social, na justiça, no sistema político. Não faltaram propostas que claramente apresentamos aos portugueses. Debatemos-las com todos os nossos adversários. Nunca fugimos a nenhum debate. Na composição das listas de deputados e, por consequência, no novo grupo parlamentar, conciliamos a renovação com a experiência, como deve ser feito para uma sociedade se desenvolver de forma equilibrada. Tal como prometemos, fizemos uma campanha diferente, mais económica e com mais proximidade às pessoas. Nunca baixamos o nível como alguns dos nossos adversários o acabaram por fazer. PSD, 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 PSD. Mantivemos sempre o sentido de Estado, a serenidade, a elevação e até mesmo a boa disposição. Mostramos que, independentemente das dificuldades, o PSD é suficientemente grande e capaz para apresentar uma alternativa sólida e fiável para governar Portugal. Aliás, a única alternativa para governar Portugal. O PSD, basicamente, repetiu o resultado de 2015. Se olharmos à coligação PAF, que teve 36,8%, se estimarmos que o CDS valeria qualquer coisa como 8% na altura, o resultado é praticamente idêntico àquilo que foi em 2015. E, portanto, se o PS se excedeu na exuberância dos seus festejos logo a seguir às 8 da noite, a vitória não foi assim tão grande. Também foram manifestamente exagerados alguns desejos e as constantes profecias sobre a hecatombe do PSD. Manifestamente falharam. Em conclusão, o PSD deu nestas eleições um passo em frente
para reconquistar a confiança dos portugueses. Basta reparar naquilo que foram as votações nas duas principais cidades do país, comparando com as autárquicas ou com as europeias, que foram há escassos 4 meses. Foi esse o passo em frente que nós demos. PSD, 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 PSD. E agora, penso que combinadas 6 perguntas, que é para não ser uma confusão, e, portanto, façam um favor. Rui Rio, em direto para a CMTV. Estou aqui. Não estou a vê-la. Aqui, deste lado contrário. À minha direita. Aqui, em direto para a CMTV. Ali. Ele elencou uma série de fatores para sustentar este resultado do PSD. A realidade é que nos últimos 4 meses o PSD sofreu 2 grandes derrotas. O que lhe pergunto naturalmente é se acha que tem condições ou se chegou a hora de abandonar a liderança do PSD. O PSD parte logo de um pressuposto errado. 2 grandes derrotas. Parece que não ouviu o que eu acabei de dizer agora. Não há uma grande derrota. Grande derrota era o que estavam a profetizar. Não houve. Não houve. E agora vou-lhe dizer outra coisa. Uma coisa é a comunicação social, em que antigamente tinha de ser rápido para o Jornal da Manhã. Depois foi rápido porque era para o noticiário das 8. E agora é rápido porque é para o online. Mas a política não é essa rapidez. A política tem que ter ponderação, tem que ter serenidade. Só quando assim somos é que estamos em condições de governar. Não anda aqui a correr para o online. Portanto, essa pergunta que me está a fazer vai merecer ponderação, serenidade, ouvir as pessoas, porque é assim que a maturidade manda fazer e é assim que nós demonstramos se estamos aptos ou não a governar. RTP, a pergunta que tenho para lhe fazer e gostaria de perceber é como é que pode estar a cantar uma vitória quando tem um resultado idêntico ao de Santana Lopes em 2005, sim, idêntico ao de Mota Pinto em 83 e, falando da Troika que já referiu, o resultado de há 4 anos elegeu o PSD 89 deputados e vinha de uma situação do país muito mais difícil. Bom, se me fizer a pergunta se o PSD atingiu o seu principal objetivo, o PSD não atingiu o seu principal objetivo, porque o seu principal objetivo era ter mais um voto e mais um deputado que o Partido Socialista. Mas se nós formos analisar as circunstâncias em que nós disputamos estas eleições, e é a hecatombe que dizia que íamos ter, o pior resultado de sempre, uma coisa absolutamente desgraçada, este resultado é positivo. Não atingimos o principal objetivo. Não. Mas olha, o PS teve maioria absoluta? Não teve. A esquerda teve mais de 66%? Não teve. O PSD teve o pior resultado de sempre? Não teve. Compare estes resultados com as autárquicas e com as europeias e com a evolução que isto é. Portanto, não atingimos o objetivo. Mas não é a grande derrota que a sua colega dizia, nem a grande derrota que muitos previam. Essa grande derrota não existiu. Existiu, naturalmente, uma derrota na medida em que um ganhou e o outro não ganhou. Mas não é a grande derrota que previam e que alguns desejavam. Boa noite, Dr. Rui Rio, Joana Reis, da TVI. O senhor apontou aqui os motivos para as coisas não terem corrido bem a nível externo do partido. Falou aqui também do que correu menos bem a nível interno. Gostava de lhe perguntar qual é a sua cota-parte de falha aqui, onde é que falhou o senhor, que também terá com certeza algo a dizer sobre isso. E já agora falou durante a campanha toda num resultado honroso. Pergunto-lhe como é que classifica este resultado que teve hoje. Eu não disse porque é que as coisas correram mal. Eu estabeleci as condicionantes de ordem interna e externa que levavam a que a conjuntura em que disputámos estas eleições era particularmente difícil. Foi isso que eu disse. É a vantagem destas coisas, está a ver? Agora assim posso responder, diz uma coisa e eu emendo logo e não ficam depois a comentar todos aquilo que eu não disse.
Não foi isso que eu disse. Coisa diferente. Pergunta-me se nisto eu tenho alguma responsabilidade. Então, se eu sou líder do partido desde fevereiro de 2018 até hoje, obviamente que eu tenho, para o bem e para o mal, a responsabilidade. Agora, a responsabilidade não é exclusiva de uma pessoa em circunstância nenhuma, porque há justamente as circunstâncias envolventes. Eu falei nas circunstâncias envolventes e agora faço a sua pergunta. Digo-lhe que, obviamente, o primeiro responsável pelo resultado, para o bem e para o mal, sou eu. Doutor Rui Rio. Doutor Rui Rio, boa noite. Débora Henriques, da SIC. Queria perguntar-lhe se acredita que este resultado é suficiente para evitar uma nova investida dos críticos internos a que se referiu e, tendo em conta os resultados eleitorais desta noite, ainda não tivemos a oportunidade de ouvir sobre isso, sobre este cenário que se coloca agora para a próxima legislatura, que nível de estabilidade é que antecipa destes resultados e que papel é que o PSD pode ter neste novo cenário e que disponibilidade tem Está a falar de que a política destes nacional... resultados destes resultados, sem maioria do Partido Socialista. Já ouvimos o Bloco de Esquerda esta noite, o PCP, dizer que não está disponível para acordos formais, outro que está disponível para acordos pontuais. Que nível de estabilidade antecipa e que papel pode ter o PSD em acordos pontuais com o Partido Socialista neste cenário? Obrigado. Muito bem. Relativamente à questão interna, não faço a mínima ideia, tento perguntar aos críticos o que fazem, porque isso eu não sei, não os controlo, não tenho hipótese nenhuma. Agora... Mas não me preocupa muito. Para ser sincero, não me preocupa muito. Já a segunda parte pode-me perguntar, porque é do interesse nacional. Aquilo que nós temos, para já, é de aguardar a composição final da Assembleia da República, porque ainda não sabemos. Ainda agora tive uma boa notícia. Temos 14 deputados no Porto e elegemos 15. Parece que subimos um. Portanto, no Porto, segundo o distrito. Portanto, assim como já há distritos que fecharam, onde perdemos um deputado, outros ganhamos, portanto, vamos ver a composição definitiva. O Sr. Presidente da República irá seguramente chamar os partidos e nós lá iremos. E, acima de tudo, aquilo que é importante é que eu não sei, nem nenhum de nós sabe, exatamente o que o PS quer fazer. Portanto, o Partido Socialista ganhou as eleições, tem agora a ter a iniciativa sobre aquilo que quer fazer. Em função daquilo que o PS quiser fazer, nós vamos analisar a envolvente política, sempre num ato de coerência com o nosso próprio programa e com tudo aquilo que dissemos. Iremos reunir naturalmente os órgãos próprios do partido e logo veremos a posição que tomamos, sendo que ela estará seguramente em consonância com tudo aquilo que eu sempre disse. Não vai sair daqui nada de diferente daquilo que eu sempre disse. Isso pode ter a certeza absoluta. Mais alguma? Viva! Rui Rio. Aqui, Filipe Santa Bárbara, em direto para a TSF, aqui, deste lado. Aquilo que eu lhe pergunto, e não é a primeira vez que não fala sobre isto, mas muito diretamente, vai colocar as fichas todas nas autárquicas de 2021? Já anda nisto também há alguns anos, já sabe fazer a pergunta, não respondia à sua colega, responderia a si. Eu acho que o PSD deve, efetivamente, como eu sempre disse, olhar agora muito a sério para as autarquias. A base de um partido está na sua implantação autárquica. A questão... E, portanto, as próximas eleições autárquicas são nucleares, são estratégicas para o futuro do PSD, que desde 2005 tem vindo a perder sempre presidências de Câmara Municipal e de juntas de freguesia e tem de inverter e começar a ganhar. Isso eu sempre disse. Portanto, a próxima direção nacional do PSD, em minha opinião, tem essa obrigação. E espero que não faça agora uma crónica muito grande sobre o tabu do Rui Rio, que não disse hoje se continua ou não. O Rui Rio pondera. Não há tabus só porque não responde ali ao fim de 1 minuto ou 2. Calma, calma.
Boa noite, Dr. Rui Rio, em direto para a Rádio Renascença. O senhor que sempre se manifestou disponível para fazer reformas em nome do interesse nacional, depois desta noite e com estes resultados, se o PS estiver disponível para fazer as reformas que o senhor defende como estruturais e necessárias na área da justiça, da segurança social, o senhor estará disponível, o PSD estará disponível para deixar passar orçamentos do Partido Socialista no Parlamento? E já agora pergunto-lhe se vai assumir o seu lugar de deputado. A pergunta tem duas vertentes, quer lá chegar por outro caminho. Portanto, sobre a questão do governo, já respondi e não vou voltar a repetir a mesma coisa. Sobre as reformas estruturais de per si, isso aí tenho explicado isto à saciedade desde que cheguei ao partido. Muitos não perceberam, mas eu volto a repetir porque essa é a minha convicção. Portugal precisa de um conjunto de reformas estruturais que não sendo feitas, têm ali um estrangulamento no seu desenvolvimento. Eu estou disponível não só para colaborar, como até para convencer os outros a fazerem essas reformas estruturais nucleares para o futuro de Portugal. Seguramente com o PS, porque sem o PS não se consegue fazer, mas também com todos os demais que entendam associar-se a esse objetivo nacional. Porque, não sei se é o que diz aqui, costuma ser, primeiro Portugal. É isso que eu estou aqui a fazer e mais nada. Desculpe. Sim, sim. Sim, vou. Senão, em vez de 15, entravam 16. Calma, entrava também o 16º. Para já ainda não. PSD, 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 PSD. Obrigado.